Fala galera, e aí beleza? Professor Rafael Bezerra mais uma vez de volta para a gente dar aquela força, né, para discutir a respeito de conteúdos referentes, nesse caso, a conteúdos que caem no Enem, e a gente vem com uma proposta de ir até o Enem, que está cada vez mais pertinho, né? A gente tem aí alguns meses de que daqui até lá a gente vem discutir temas dos mais variados possíveis nos nossos encontros agora, sempre pegando o viés de questões que já caíram e que a gente vai fazer comentários. Eu já havia feito isso em algum momento e a partir de agora vai ser sempre nesse viés, tá? A gente escolheu alguns temas ao longo dos nossos encontros para tratar de parte teórica e a partir de agora a gente vai pegar temas variados. É massa porque a gente consegue dar uma maior ampliação, inclusive, aos comentários, tá bom? Lembrem-se sempre, né, que pra gente é bem importante aí que vocês ativem lá o sininho, se inscrevam no canal, segue a gente também lá no Instagram, beleza? Porque aí a gente aumenta a nossa rede de comunicação, inclusive, e vamos embora, velho, vamos embora dar um gás aí, que já estamos em reta final e a gente sempre fica na expectativa que tudo vai dar super certo pra gente, tá bom? Galera, vamos lá. Como eu comentei, aqui essas questões, elas foram escolhidas inclusive do ano de 2017. Claro que eu peguei questões que envolvem temáticas que são bem distintas e sempre, claro, questões de Enem e questões que seguem aquele perfil bem clássico mesmo que o Enem trata e que certamente você que está se preparando aí já está acostumado, inclusive, também, né? E aí o que é que acontece? Diz assim a primeira questão, vamos lá comentar, fica de olho. O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue, que é um hemograma, numa pessoa jovem de 23 anos. Aí ele já pede para a gente fazer a análise, né? Porque ele fala, com base nesses resultados, qual alteração fisiológica a jovem apresenta. Gente, isso é muito clássico, inclusive, no momento que a gente faz exames, né, sanguíneos, a gente mesmo analisa porque a gente pega os valores de referência que vem nos exames e o valor, no caso, que foi obtido em relação à nossa análise, né, enquanto resultado nosso, beleza? Um cuidado que a gente precisa ter para a resolução dessa questão é dos termos que se optou a serem utilizados. Por exemplo, eritrócitos, lembra que são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, tá bom? Observem que os valores de referência são esses aqui, ó, 3,8 a 4,8 por milímetro cúbico, e o valor encontrado foi de 4,63 vezes 10 a 6 por milímetro cúbico. Então, em relação ao número de eritrócitos, a quantidade dessas células avermelhadas está normal. Plaquetas. Lembrem-se que as plaquetas podem ser chamadas também de trombócitos. Então, os valores de referência são de 150 a 400 mil por milímetros cúbico. Porém, o resultado nessa jovem ali de 23 anos foi de 87 mil por milímetros cúbicos. Então a gente observa uma diferença no número de plaquetas, beleza? E finalmente vamos bater aqui em relação aos leucócitos, ó. Os valores de referência são 4,5 a 11 mil por milímetro cúbico e o que foi encontrado foi 6,4 ou 6,04 mil por milímetro cúbico, estando dentro dos valores de referência. Aí o que é que a gente tem que parar para analisar? Opa, peraí, professor, peraí, Rafael, eu encontrei que o número de plaquetas está abaixo. Logo, a gente tem que parar para pensar qual que é a função das plaquetas, tá? Então lembra, gente, eritrócitos ou glóbulos vermelhos estaria associado, nesse caso, diretamente a transporte de gases respiratórios. Se liga que seria a letra D, se por acaso os eritrócitos se encontrassem em taxa menor, tá? Depois, plaquetas. Plaquetas correspondem a um dos fatores que, nesse caso, contribui para aquilo que a gente chama de cascata de coagulação. Lembra sempre, gente, para ter coagulação precisa-se plaqueta, vitamina K, de cálcio e de muitas proteínas que participam desse processo, tá bom? Então, lembra que o processo de coagulação sanguínea é um processo que precisa realmente de uma série de fatores ali para aumentar esse potencial de coagulação sanguínea, beleza? Então, ó, se o número de plaquetas se encontra abaixo do valor de referência, lembrem-se que essa pessoa ela teria dificuldade exatamente em relação ao processo de coagulação sanguínea. Logo, primeira questão está aqui marcadinha para a gente, gabaritada como sendo alternativa letra A, beleza? Vamos lá, rapidão. Vamos passar aqui para uma outra questão que trabalha uma outra temática, que é uma temática também bastante importante. Olha só a respeito do que ela fala, gente.
Hospitais de diferentes regiões do país registram casos de contaminação pela superbactéria, e aí descreve o nome da bactéria, que é a KPC, que apresenta resistência à maioria dos medicamentos. Acredita-se que o uso inadequado de antibióticos tenha levado à seleção dessas formas mais resistentes. Lembrando sempre que, inclusive no Brasil, a Anvisa regulamentou de que aquela ideia da burocracia, inclusive, para se comprar antibióticos. A preço de hoje, gente, é um papel muito importante da Anvisa, né? Uma determinação bem importante da Anvisa. A população que não conhece essa ideia de resistência bacteriana, na época ali se via muitas pessoas reclamando, é muito ruim, agora tem que ir ao médico para ele dar uma receita com 2 vias. Fica lá uma via na farmácia, fica uma outra via com o camarada. Essa via que está comigo está carimbado, não posso comprar outro antibiótico, eu tenho que voltar no médico. Gente, isso é uma medida muito importante porque as pessoas tomavam antibióticos de maneira indiscriminada. E essa utilização de antibiótico de maneira indiscriminada termina aumentando, nesse caso, o potencial de resistência bacteriana, tá? O que é que a questão quer? De acordo com as teorias darwinistas e neodarwinistas, o surgimento dessa superbactéria ocorreu por quê? Aumento de especiação. Lembra que especiação é a formação de novas espécies. Letra B, crescimento populacional. Não basta só crescer a população. Porque se a gente estiver falando, gente, de aspecto genético, o crescimento populacional, considerando que as bactérias têm o mesmo aspecto genético, lembra que isso não leva à formação de superbactérias. Letra D, variações do material genético ou gênico. Letra D, ampliação da irradiação adaptativa. A irradiação adaptativa é um outro termo que a gente usa em evolução, mas é quando se tem um ancestral e que a partir desse ancestral vários organismos vão surgindo e tendo modos de vida distintos. Então a gente fala muito sobre, por exemplo, a irradiação adaptativa que os mamíferos sofreram. Então acredita-se que existiu um roedor primitivo, um mamífero primitivo, e que a partir dele irradiaram vários mamíferos com diferentes formas de vida. Um mamífero aquático, um mamífero que vive em árvores, um mamífero e assim por diante. Letra E, potencialização da convergência evolutiva. Convergência evolutiva é quando se tem grupos distintos de organismos. Vou citar o exemplo clássico, tubarão, que é peixe, ok? E golfinho, que é mamífero. A gente está tratando de grupos distintos. No entanto, esses animais eles convergiram para um mesmo modo de vida, que nesse caso é um modo de vida aquático. E isso é convergência evolutiva, tá? E que no fim das contas termina não batendo com o contexto da formação das superbactérias. Logo, gente, a gente tem aqui a ideia de variações do material gênico. Só cuidado com um detalhe, tá? Lembra que quando se descreve a respeito de aspectos genéticos, a gente está falando disso aqui, ok? Teoria neodarwinista. Quando a gente fala em teoria darwinista, lembra que a gente não entra em aspectos genéticos, a gente entra em aspectos que são relacionados à seleção natural, beleza? Vamos lá para outra questão de ecologia, uma temática que é a mais incidente no Enem, né? A questão diz assim, o aumento da pecuária em decorrência do crescimento da demanda de carne pela população humana tem sido alvo de grandes preocupações por pesquisadores e ambientalistas. Essa preocupação ocorre em virtude de um metabolismo de animais como os ruminantes produzirem e liberarem gás metano para a atmosfera. Gente, se liga num detalhe e olha esse contexto ou o contexto dessa questão, ok? Ele está falando, o metabolismo libera gás metano. Opa, cuidado para que entendam, claro que com o aumento da pecuária vai se ter mais emissão de gás metano para a atmosfera. Mas lembrem-se que essa associação de pecuária e liberação de gás metano para a atmosfera acontece porque no trato digestório dos bovinos há a presença de bactérias que a gente chama de bactérias metanogênicas. Então são bactérias produtoras de gás metano. E aí, claro, naturalmente, o bovino termina, né, liberando esse gás metano, que é um gás que foi produzido inicialmente pelas bactérias que estão presentes ali no seu trato digestório. Aí vamos lá rapidinho. Eutrofização. Principal característica da eutrofização, redução da taxa de oxigênio nos corpos d'água, devido à alta demanda de matéria orgânica que chega nesse corpo d'água. Chuva ácida. Acúmulo de gases que contribuem para a chuva ácida na atmosfera e, claro, termina reagindo ali
com as próprias nuvens carregadas, né, com nuvens com alta condensação. Bioacumulação, poluentes, como é o caso de metais pesados e inseticidas, que eles vão se acumulando ao longo, nesse caso, das cadeias alimentares. Inversão térmica, modificação na estrutura ou na sequência das camadas de ar presentes na atmosfera, claro, devido exatamente a alto nível de poluição. Isso é muito clássico, por exemplo, da cidade de São Paulo, por isso que a gente vê que a atmosfera, né, o céu de São Paulo é tão escuro, inclusive. E, finalmente, aquecimento global. Lembre-se que o gás metano é um gás que contribui, nesse caso, para o aumento do efeito estufa, então ele contribui para o aquecimento global. Então, respondida aí uma outra questão, beleza? A gente fica por aqui, eu espero que possamos ter ajudado aí no comentário em relação a essas questões e ficando na aguardo que vem mais questões por aí, beleza? Galera, grande abraço e até a próxima, valeu, tchau, tchau.